Estamos ao vivo direto da Câmara Municipal de Campinas para a transmissão da reunião da Comissão Permanente de Segurança Pública, presidida pelo vereador Tico Costa. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar todos os presentes e a todos os telespectadores que nos acompanham pelo 61.3 UHF e também os telespectadores que nos acompanham pelo canal 4 da NET. Damos abertura aqui a mais uma reunião da Comissão para Assuntos de Segurança Pública da Câmara Municipal de Campinas. Já cumprimento o meu colega, parceiro de comissão, o vereador André von Zuben, e gostaria aqui de formar a mesa para que a gente possa seguir com a nossa discussão. Convidar o senhor Marcos Alves Ferreira, vice-presidente do Conseg Taquaral, representando aqui todos os Consegs de Campinas. Dr. Marcelo Faveron, delegado da 2ª Seccional, representando aqui a Polícia Civil. Senhor Cláudio Ferrari, presidente do Conselho Municipal de Segurança de Campinas. Lodenir Gonzaga Bueno, capitão da Polícia Militar do 35º Batalhão. Francisco Selim, representando neste ato o secretário municipal de Cooperação para os Assuntos de Segurança, Dr. Baggio. Agradecer as presenças do Marcelo Silva, também representando aqui o secretário Baggio, Luiz Roberto Gomes, presidente do Conseg Taquaral, Margarida Lúcia Nagem, primeira secretária do Conseg Sul. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Cumprimentar também o Adilson, do Conseg Chapadão. Muito obrigado pela presença, Adilson. Antes de a gente começar a falar do tema que nos traz aqui hoje, eu gostaria de compartilhar com os munícipes e com todos que nos acompanham que a comissão esteve reunida na última segunda-feira com o Dr. Alexandre de Moraes, secretário de Segurança do Estado de São Paulo, onde levamos a ele algumas das reivindicações da nossa cidade de Campinas. A Comissão de Segurança entende estar cumprindo o seu papel institucional, que é levar as demandas até os órgãos competentes para que elas sejam solucionadas, resolvidas. E foi uma reunião muito produtiva. Estivemos lá eu, o vereador André von Zuben, também o vereador Carlão do PT, acompanhados pelo deputado federal Carlos Sampaio. Protocolamos um ofício junto ao secretário com, como eu disse, essas demandas. Trouxemos de lá algumas boas notícias para a cidade de Campinas. Ele se comprometeu em nos ajudar a encontrar um novo prédio para a atual Delegacia da Mulher, que já é uma discussão da comissão desde o ano passado. Prédio que se encontra com vários problemas de estrutura, e ele ficou com esse comprometimento de já logo nos dar essa resposta para a cidade. E uma notícia muito importante também, levada inclusive pelo vereador André von Zuben, que é a volta do funcionamento da antiga Delegacia dos Animais. E o doutor Alexandre aí também se comprometeu de já nos próximos dias indicar um novo delegado para esse serviço que funcionava até 2012 em Campinas e que de lá para cá ficou sem funcionamento. Então a comissão entende estar cumprindo o seu papel, como eu disse. Foi uma reunião muito produtiva, nos atendeu com muita presteza, né, vereador André, e gostaria de compartilhar isso com vocês antes de a gente entrar efetivamente no nosso tema de hoje. O tema de hoje a gente traz aqui os nossos convidados para discutir um pouco da Lei 11.275, de 3 de dezembro de 2002, uma lei estadual que dispõe sobre o registro de entidades públicas ou privadas que mantêm serviço próprio de vigilância, entidades de guardas noturnos, particulares e profissionais autônomos de segurança comunitária para guardas de rua. Inicialmente, eu vou passar a palavra para as considerações iniciais do vereador André von Zuben, para dar uma boa tarde a todos vocês, e aí já passar para a gente fazer esse bom debate, para que a gente possa sair daqui. Então, segundo a orientação do vereador André, a gente já começa então esse debate. Eu vou passar a palavra logo de início ao Marcos, e para que a gente possa fazer debate e sair daqui com alguma coisa concreta para a gente deliberar junto ao Executivo Municipal.
Marcos tem a palavra, por favor. Boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar o vereador Tico Costa, presidente da Comissão de Segurança da Câmara Municipal de Campinas, o vereador André Von Zuben, o Francisco Selim, que é representante da Secretaria Municipal de Cooperação nos assuntos de segurança pública, o Dr. Cláudio Ferrari, que é presidente do Conselho Municipal de Segurança de Campinas, e também o Dr. Marcelo, que é da seccional, e o capitão Luodenir, da Polícia Militar. Quero também cumprimentar os telespectadores da TV Câmara e os demais presentes aqui nessa reunião, que eu entendo um assunto de extrema importância para ser discutido aqui na Câmara Municipal de Campinas, porque nós vamos tratar de um assunto que é uma realidade no município de Campinas, e que precisa realmente de uma atenção para esse segmento, que até hoje não foi dada. E digo isso porque a iniciativa para a gente buscar uma solução para esse segmento aconteceu exatamente na região do Taquaral, através do Conseg Taquaral. E naquele momento, quando a gente pensou discutir essa realidade, a gente pensava de levar essa discussão para o município de Campinas como um todo, através dos Consegs de Campinas. Porque os Consegs hoje estão espalhados por Campinas como um todo, em algumas regiões, e todos os Consegs hoje vivem essa realidade que são dos vigias de rua. Naquela ocasião, nós fizemos um levantamento do número de pessoas que prestam esse tipo de serviço. Isso foi no ano de 2010, e nós tínhamos aí, segundo estimativas, 6.700 elementos prestando esse tipo de serviço. E naquela ocasião, nós fomos provocados, porque o Conseg, para ele agir, tem que ter uma provocação para poder agir, Tico. E numa determinada região do Taquaral, nós fomos informados de que tinha um grupo de pessoas que prestam esse tipo de serviço e que estavam trabalhando contra a população. E como contra a população? Porque estavam dando informações para bandido, para auxiliá-los, inclusive, em roubo à residência e essas coisas todas. E naquela ocasião, recebemos um apoio para que a gente pudesse começar uma organização desse segmento. Recebemos um apoio muito grande da Polícia Civil na ocasião. E através do 4º Distrito Policial, com o então delegado Dr. José Carlos, nós fizemos uma ação na região do Taquaral, e alguns elementos foram inclusive detidos porque tinha todo um histórico não favorável. E encontrou-se também, junto com esse elemento, facão, porretes, coletes, uma série de coisas que não poderiam estar que eles não poderiam fazer uso. E naquela ocasião, a mídia, num primeiro momento, nos criticou muito. Mas foi importante, porque quando o debate foi para a mídia, nós recebemos depois, através do Correio Popular aqui em Campinas, o editorial com o nome A Raposa Tomando Conta do Galinheiro, justamente para mostrar da importância de se dar uma atenção para este segmento. E naquela ocasião, o que nós fizemos? Nós distribuímos um panfleto para todos os vigilantes daquela região, que hoje engloba mais ou menos 76 bairros, para que eles viessem para uma reunião que a gente fez num primeiro momento, e depois nós resolvemos criar um curso para mostrar para esse pessoal o que eles podiam e o que eles não podiam. E esse curso foi ministrado pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, pela Guarda Municipal e pela OAB. E nós, através da Polícia Civil, de um órgão chamado SARC,
esse pessoal foi orientado a ser feito o cadastro desse pessoal. Então, eles têm todo um procedimento de cadastramento, né? Documentos que são exigidos e tem uma ficha de controle também lá na SARC. E depois do curso, esse pessoal foi todo cadastrado na região do Taquaral. E num processo natural, aqueles que não prestavam o serviço de qualidade foram expurgados naturalmente. Lá não ficaram. Então nós ficamos com a região sendo atendida por aqueles realmente que prestam serviço e são pessoas honestas. Aqueles que não eram, saíram de lá. E depois desse curso dado, nós acabamos fornecendo também um certificado para todo esse pessoal. Receberam um certificado. E nós discutíamos na ocasião como organizar esse segmento. E nós acabamos, inclusive, fazendo um estatuto, né, para tentar organizar esse pessoal em associação, até numa expectativa de futuramente esse pessoal poder, quem sabe, contribuir, não é? E ter uma perspectiva de aposentadoria futura. E ter uma certa garantia que hoje eles não têm nenhuma. Mas a verdade é que quando você se depara com determinadas situações, você começa a imaginar as dificuldades que você teria também para organizar esse segmento. Porque naquele momento a gente foi verificar que muitos desses que atuam hoje no município de Campinas têm grupos que são controlados ou por um policial civil, ou por um policial militar, ou por guarda municipal. Mas tem também grupos que são coordenados por outras pessoas comuns. E a gente enfrenta, portanto, aí uma determinada resistência para você organizar. Eu lembro que na ocasião, numa entrevista na mídia, perguntavam para a gente, né, se a gente teria o interesse de fazer isso em Campinas como um todo, e no primeiro momento a pergunta era mais no sentido até da resistência que provocou, num primeiro momento, aquela ação que foi feita pela Polícia Civil. E nós dizíamos que nós não tínhamos essa prerrogativa de fazer em Campinas como um todo, mas se a gente entendia que se fosse organizado esse serviço em Campinas como um todo, a gente teria um resultado altamente positivo para esse segmento e para a população. E a gente entende da forma que a gente gostaria que fosse organizado esse segmento, numa expectativa de resultado, é que essa realidade está aí, ninguém vai conseguir hoje acabar com essa realidade. E a gente pode aqui ter uma série de justificativas para isso. Muitas vezes o efetivo da polícia militar não é suficiente e a pessoa não se sente atendida no determinado segmento. Muitas vezes a gente ouve alegações como essa. Guarda municipal também tem limitações e a população acaba procurando uma forma de ter uma segurança e pensa que está sendo correspondido e muitas vezes não. Da forma que está, hoje esse segmento não está sendo atendido. Porque esse elemento ele não pode usar arma. Ele não pode ter determinadas condutas que isso é prerrogativa da polícia militar. Não é? Então, não traz um resultado. E nós entendíamos que se a gente organizasse esse segmento, cadastrado no órgão da Polícia Civil, quem sabe com o estatuto montado para esse segmento, a gente pudesse abrir um canal de comunicação, seja com a Polícia Militar ou com a Guarda Municipal, para quê? Para dar informações. E daí a gente poderia ter condições também de avaliar o tipo de informações que foi passada e qual o resultado prático de tudo isso aí. Então, Tico, essa era a ideia naquele momento que a gente teve em relação à região do Taquaral e que a gente esperava que tivesse um resultado positivo e se espalhasse para Campinas como um todo através dos conselhos comunitários de segurança, não é? Mas enfrentamos essas dificuldades e aí nós paramos com essa iniciativa. Mas entendemos fundamental esse debate aqui na Câmara Municipal e entendemos também que, evoluindo esse debate,
é fundamental que a Câmara encaminhe, através de projeto de lei para o Executivo, não é? Uma proposta bem discutida, envolvendo os segmentos que nós falamos anteriormente, além dos próprios vigias, porque nós os convidamos à época para esse debate, mas também a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Municipal, uma instituição como a OAB também, participando desse processo, a Câmara de Vereadores, não é? Para que a gente pudesse, numa discussão conjunta, a gente construir esse projeto de lei para ser encaminhado e, quem sabe, a gente ter uma expectativa positiva de organização desse segmento, que eu entendo que é fundamental buscar realmente estruturar legalmente, até em benefício deles, mas também em benefício da população como um todo. Obrigado, Marcos. Como você disse, encaminhar ao Executivo uma proposta, né, de projeto de lei, já que a gente não pode aqui atribuir funções ao Executivo. Mas gostaria de ouvir o Dr. Marcelo, para que ele fale um pouco dos números que a Polícia Civil já tem. E tem a palavra o Dr. Marcelo, delegado da 2ª Seccional. Boa tarde a todos, meu nome é Marcelo Fávero, sou delegado da 2ª Seccional, hoje representando a 1ª também. Quanto a esse tema aí, a primeira coisa que eu tenho a dizer no tocante à legislação, que foi mencionado uma lei estadual de 2002, mas que na realidade o que tem se exigido atualmente são os requisitos presentes numa lei de 1968. Quem controla esse assunto envolvendo os vigilantes seria o Departamento de Registros Diversos, que está dentro do DECAD, da Polícia Civil, e no caso de uma filial aqui em Campinas seria o SARC, que é um setor de arquivos e registros da Polícia Civil, que funciona no mesmo prédio da Delegacia de Animais e conta com um funcionário para fazer essa função, e ele também faz outras funções. Números desse ano aqui com relação a vigilantes: 487 cadastrados, 54 ativos, já com a possibilidade de atuação até o final do ano. O registro ele é feito até o último dia do mês de fevereiro, com validade até o final do ano, e sempre dessa maneira. Possibilidade de renovação até o último dia de fevereiro para a vigência durante todo o ano subsequente. 54 cadastrados. Pela lei de 1968, para a pessoa trabalhar como vigilante, se faz necessário o preenchimento do cadastro, comprovante de residência, foto, antecedentes criminais negativo, mas não outros requisitos constantes nessa lei de 2002, como o exame psicotécnico, noções de vigilante, de policiamento ostensivo e outras atividades afins a essa função de vigilante. Concordo com o que foi falado aqui no tocante à existência de vigilantes não inidôneos nessa função aí. Realmente acho que eles têm que ser excluídos disso, mas por outro lado também acredito que dos 6.700 que na prática é o número que foi fornecido nessa mesa aqui, a maioria gritante deles é de gente do bem, com olhares para a honestidade, para o bom caminho, para a vigilância patrimonial realmente. Eu penso que para poder coibir esse serviço hoje, desses 6.700, seria uma coisa bastante difícil, porque se a legislação de 1968 ela não prevê qualquer espécie de autorização por parte da prefeitura, não seria possível, pelo menos a título de polícia judiciária, polícia civil, fazer uma autuação ou uma prisão envolvendo o exercício ilegal da profissão, porque me parece que a maioria dos vigilantes eles atuam quando recolhem algum tributo, alguma contribuição, é feito como autônomo, não como vigilante. Essa é a realidade. E as punições administrativas, elas poderiam ser decorrentes daqueles que estão legalmente registrados através dessa lei de 2002, mas que não é o que está ocorrendo no estado de São Paulo hoje. A lei vigente para a Polícia Civil é do ano de 1968.
Obrigado, doutor Marcelo. Gostaria de ouvir um pouco o presidente do Conselho Municipal de Segurança de Campinas, o senhor Cláudio Ferrari. Tem a palavra, senhor Cláudio. Boa tarde a todos. Cumprimento aí a mesa, a pessoa do vereador Tico Costa. Acho que por uma questão até de infringência da própria profissão, né, de advogado, né, e lendo um pouco a questão da lei aí, como o doutor Marcelo aí frisou, né, para a polícia está sendo praticamente, eles estão praticando aí a de 1968, que deu origem a essa lei aqui, com pequenas alterações feitas em 2002 pelo governo do Estado de São Paulo. Mas o que me preocupa um pouco nessa questão é aquilo muito bem colocado pelo Marcos aí. Eu cheguei a participar em 2010, quando foi feito esse primeiro e único, né, treinamento que foi feito para alguns vigilantes na época. Eu representei a OAB na época, nós fizemos um curso de capacitação com alguns organismos, Polícia Militar, Polícia Civil e a própria OAB, Guarda Municipal, exatamente para tentar, naquela época, já inibir um problema que acabou não sendo, setorizou, né, o Taquaral hoje está praticamente funcionando bem, mas os outros setores de Campinas, a Vila Industrial que eu moro também, eu sei que está funcionando mais ou menos, mas em alguns outros lugares está funcionando a mesma coisa que estava em 2010, não houve nenhuma alteração. Eu só queria questionar aí, levar uma questão a vocês, seria o seguinte: essa lei de 2002, ela ampliou algumas coisas aí em relação a essa exigência, por exemplo, dessa certificação de curso de capacitação, criou a questão da possibilidade do próprio, eles chamam aqui de vigilante de rua, né, para proteção de rua, requerer porte de arma, desde que ele tenha um curso certificado pelo Exército ou algum curso de certificação de tiro. Então isso aí me preocupa um pouco, porque já foi tão difícil regulamentar para que as pessoas que trabalham nessa atividade se apareçam, né, se deem nome, para que possa ser feito todo um cadastro, toda uma coisa. Se isso for realmente levado em uma regulamentação não muito firme, nós teremos um risco aí muito grande de termos pessoas aí, talvez armadas, que não correspondam aí é tão difícil hoje. O próprio policial tem dificuldade para conseguir porte, de repente, né? Então a gente só gostaria que, se isso for trazido para o nível municipal aí, através de um projeto de lei, alguma coisa que possa regulamentar, que se tenha esses aspectos criados como um aspecto de bastante importância. Eu também lembraria que agora, recentemente, no dia 3 de fevereiro de 2015, o senador José Medeiros entrou com um projeto de lei que está na Comissão de Assuntos Sociais, exatamente para a regulamentação da profissão do vigia. Esse vigia que eles chamam de autônomo. Então ele está lá desde o dia 12 de fevereiro para ser analisado, né? Esse é um projeto que, se for regulamentado, ele vai trazer muito subsídio, inclusive, para essa própria regulamentação da lei, né? Da lei. Um outro aspecto que eu gostaria de deixar... coisa assim, eu acho que essa capacitação, duas coisas que eu acho importantes para essa pessoa que se intitularia o vigilante de rua, né? É a capacitação para ele saber os limites que ele pode ir, até onde ele pode ir, que ele não é uma força policial, e sim um auxiliar da área de segurança pública. Tem que tirar essa conotação de que ele está lá como, naquele momento, representante da lei, porque isso aí implicaria numa série de atitudes que ele possa tentar tomar, e alguns a gente sabe que acabam tomando, e que depois, como dito pelo próprio doutor Marcelo, não tem como você depois penalizá-lo, porque se ele é um autônomo, inscrito como autônomo e não como vigia, como exigiria a própria lei agora, você não pode penalizar ele. Ele está numa função de autônomo lá. Hoje eu costumo brincar que ele nada mais é hoje do que um tocador de buzina, que muitas vezes as próprias pessoas reclamam que acorda de noite com a buzininha tocando, porque ele não tem muita finalidade hoje. Quer dizer, eu acho que teria que priorizar esse setor, a capacitação dele, reconhecer a importância dessa pessoa na rua, porque ele é o elo entre aquele morador que está dormindo ou de dia que está trabalhando com as forças policiais. Então ele teria que ter uma forma depois de devidamente registrado e de capacitado, ter uma forma de comunicação rápida e também um respaldo das polícias militar civil. E é aí que eu acho, a Guarda Municipal, eu acho que é aí que é o grande problema que cabe aí a vocês, como fazer esse trabalho se tornar prático, né? Porque a partir do momento que ele se tornar reconhecido legalmente, também os olhares dos bandidos, da malandragem, vai ficar mais firme sobre ele, porque vai saber que ele tem um acesso maior, ele vai acabar sendo quase que um representante da polícia na rua, e também vai aumentar o risco de vida para essa pessoa. Então, como que nós vamos, como comunidade, dar esse respaldo para ele também? Quer dizer, é uma faca de dois gumes, ao meu ver, tá?
É só mais um questionamento. Eu acho que vocês têm toda uma capacidade aí, tem pessoas bastante capazes para isso, para que possa ser, numa eventual regulamentação dessa lei ou de um projeto de municipalização dessa lei, que possa ser analisado esses aspectos, principalmente da capacitação, da proteção dessa profissão e de uma forma de que todos eles possam realmente ter esse canal aberto de uma forma de comunicação. Hoje tem o WhatsApp aí, que a gente sabe que está funcionando em alguns bairros aí, quer dizer, alguma forma que pudesse ser feito que tivesse uma rapidez na resposta e que eles tivessem um pouco menos de exposição a um eventual delito que possa ocorrer na área de cada um deles. Muito obrigado. Obrigado, Cláudio. Passo a palavra ao Selim, representando aqui o secretário Baggio, para suas impressões aí, sobre o assunto. Selim, por favor. Senhoras e senhores, boa tarde. Quero, em nome do vereador Tito Costa, saudar todos à mesa, parabenizá-lo pelo trabalho que vem fazendo na Comissão de Segurança, junto com o nobre vereador André Von Zub, e também saudar aqui o pessoal do CONSEG, que hoje é tão difícil ter um serviço voluntário, e o pessoal do CONSEG tem trabalhado exaustivamente na tentativa de oferecer uma melhor segurança para a cidade. Eu acompanho vários CONSEGs mensalmente. E a maior dúvida que se tem nas reuniões dos CONSEGs é saber como eu faço para contratar um segurança de rua. Agora, a gente vendo o decreto de 68, notamos que hoje mudou muita coisa, mas muitas coisas. Então, nós temos uma segurança privada fardada, composta por empresas que, segundo dizem, é confiável, e temos, dentre aqueles que têm uma motinha e que, por dificuldade de emprego, e que oferece o trabalho de segurança para os moradores de determinados bairros, mas ele chega, às vezes, com de bermuda, de chinelo. Então, ele acaba oferecendo uma grande dúvida. E nós temos aqui a senhora Margarida, que faz parte do CONSEG Campinas Sul, e naquela região, as maiores perguntas que se tem, eu confio, eu posso confiar? Não, pode confiar, eu conheço. Mas se fizer uma fiscalização e verificar quem é que está autorizado a fazer o trabalho de segurança, muito difícil. O doutor Marcelo falou aí do número de pessoas que foram cadastradas, mas para uma cidade de mais de 1.100.000 de habitantes, quer dizer, é muito pouco. E nós temos alguma dificuldade hoje para dar a garantia de que eu posso dizer, não, pode contratar o João, que o João é bom. Pode contratar o Zé, que o Zé é bom. Independente de tudo isso, eu acho que nós temos que gerar uma fiscalização, fazer uma seleção exatamente, mas eu acho que isso tem que ser um trabalho da Câmara, num esforço, de que nós tenhamos uma lei já diferente, uma lei atual. Nós temos órgãos aqui hoje, guarda noturno. Você não vê mais guarda noturno. Nós temos órgãos aqui hoje que as coisas são tão diferentes do que está escrito na lei de 2002, que, consequentemente, deve ser uma cópia do decreto de 68. Então, eu acho que precisamos mudar, precisamos ter uma fiscalização. Aí entra o flanelinha, que também entra no mesmo patamar. Flanelinha também, se você der o dinheiro, ele guarda seu carro, entre aspas. Se você não der, ele risca seu carro. Então, é um problema muito sério. É lógico que o progresso veio, as dificuldades vieram juntos, mas temos que estabelecer, eu acho que um novo modelo de lei, um novo modelo de fiscalização e forçar que a gente possa garantir essa profissão. Tomara que seja aprovado aí esse projeto do senador. Muito obrigado, gente. Selim,
Câmara que agradece sempre a tua presença aqui, sempre vereador dessa casa. Gostaria de passar, então, a palavra ao capitão da Polícia Militar, Ludemir Gonzaga, para que ele fale um pouco, e já direcionaria uma pergunta ao senhor, capitão. Se a Polícia Militar tem algum tipo de problema com esse pessoal. O senhor tem a palavra, capitão. Primeiro, boa tarde. Obrigado, vereador Tico Costa, pelo convite nos feito. Em nome de quem eu saúdo também toda a mesa. Aos amigos dos Consegues de Campinas, senhoras e senhores, a gente tem sim no dia a dia um contato às vezes aproximado, um contato de fiscalização que às vezes nós fazemos, sempre que encontra irregularidade é levado até a Polícia Judiciária para que adote as medidas possíveis. Claro que todo serviço que é organizado e que há um treinamento básico facilita para todos, né? Não só para a segurança pública, mas para o cidadão que vai ter um respaldo daquele serviço que ele está contratando. E, com certeza, a Polícia Militar está à disposição para poder auxiliar num treinamento, numa possível implementação do trabalho que, porventura, a comissão consiga criar. A gente... No nosso dia a dia, com certeza, toda somatória de esforços para a diminuição dos índices criminais é bem-vindo. Em 2014, a Polícia Militar, ladeado à Polícia Civil, a Guarda Municipal, principalmente na cidade de Campinas, obteve, claro, com a ajuda dos Consegues também, que é muito importante, obteve durante alguns trimestres que está sendo feita a aferição da diminuição de índices criminais, a obtenção aí de resultados positivos, estando entre as 10 melhores do Estado por alguns períodos, né? E essa colocação no ranking é importante porque se a gente pensar que hoje nós temos mais de 100 áreas avaliadas no Estado, estando entre as 10 principais com redução de índice criminal, é uma coisa positiva. Então, isso é resultado dos esforços que foram feitos, né, da somatória do que os Consegues fazem nas comunidades e um trabalho desse que a comissão está tomando à frente para liderar e para fazer, com certeza venha somar e venha tentar manter a cidade de Campinas aí dentre as 10 melhores em redução de índice criminal no estado de São Paulo. Então, eu parabenizo a atitude, conte com a Polícia Militar, e o que nós pudermos fazer para o treinamento, estaremos à disposição. Ok, capitão. Muito obrigado. Passo, então, agora a palavra ao vereador André Von Zuben, se tem algum questionamento aos membros. Boa tarde a todos. Mesa aqui já nominada, saudação. E... Esse setor que nós estamos hoje debatendo, ele, como já foi aqui abordado, ele traz uma série de fragilidades, né? Acho que talvez seja por isso que não tenha se conseguido avançar, né? Então, os aspectos vão desde da normatização da função, né, até com relação à idoneidade daqueles que se dispõem, né, a agir dessa forma. Quando você tem uma coisa assim tão pulverizada, fica ainda muito mais difícil, né? Nós estamos falando em mais de 6 mil pessoas envolvidas nessa atividade. O doutor Marcelo falou que 480 e poucos já fizeram cadastro, mas 54 estão ativos. Então, significa que nós temos um número muito pequeno de pessoas que, de fato, pelo menos tentaram regularizar um pouco a sua situação à luz dessa lei de 1968. Então, acho que isso por si só já demonstra uma dificuldade. Se existe a possibilidade, né, dessa lei federal que regulamente a profissão, isso já traria pelo menos uma normatização que daria para você, inclusive, ter critérios, né, para esse profissional aí sim regulamentado, tanto da sua vida profissional, quanto das garantias de quem o contrata, daquele bairro, daquela comunidade, da rua, que faz uso do seu serviço. Então, acho que essa poderia ser uma forma, talvez, de um avanço, né? E ela, obviamente, depende de uma normatização federal, né? Como ela é recente, né, ela deu entrada agora, então a gente sabe que a tramitação é um pouco mais demorada. Mas eu mando as sugestões e a gente
formalizar, presidente, para que a Câmara dos Deputados rapidamente procure, o mais rápido possível, decidir sobre isso, né, se vai concordar ou não, se tem que fazer alguma emenda, tendo em vista que esse é um problema do país, né? Acho que isso é uma realidade que se encontra em todos os municípios, pela falta dessa normatização. Então, eu acho que a gente ajudaria se viéssemos com essa normatização. Mas, enquanto isso não acontece, e a Polícia Civil já tomou um certo encaminhamento para isso, ou seja, ela se baseia mais na lei de 68, eu acho que a gente tinha que fazer um esforço, assim como foi feito no Taquaral, acho que poderia servir até de exemplo, para que, pelo menos, se fizesse o cadastro com base nessa lei, né? Ou seja, isso já garantiria uma certa controle, um certo fornecimento de dados, né, a respeito desses prestadores de serviço. Então, acho que a gente poderia desenvolver uma campanha nesse sentido, para que, eu acho, inclusive, que muitos desses que estão cadastrados lá devem ser da região do Taquaral, justamente pelo trabalho que o Consegues desenvolveu. Então, motivar os Consegues a fazer esse trabalho, juntamente com a Polícia Civil, Militar, a Guarda Municipal, porque eu acho que aí a gente já começaria a dar um ar um pouco mais de seriedade para essa profissão, para essa atividade. E aí a gente poderia, enquanto Câmara Municipal, verificar o que a legislação municipal poderia ajudar nisso, né? Ou seja, à luz da lei que já existe, uma lei antiga, né, de 68, enquanto não se tem a definição de uma normatização federal da profissão, a gente tomar... Porque eu acho que assim a gente está cumprindo o papel, pelo menos no município de Campinas, a gente dá um pouco, revestir um pouco mais de formalidade essa ação e possibilitar que os órgãos públicos fiscalizem mais, tenham condição de fiscalizar. Você vai numa rua, você não sabe quem é a pessoa, não sabe qual é a responsabilidade, quer dizer, eu acho que nós temos que... Eu acho que isso um pouco é o anseio da sociedade, né? E, juntamente com isso, então, nós aqui da nossa parte, a gente teria que fazer um pouco de um certo estudo, presidente, para ver se uma lei municipal, não querendo concorrer com as leis, né, nós temos uma estadual, outra federal sendo elaborada, mas no âmbito do município, o que a gente poderia regrar para dar mais suporte para esse trabalho que vem desenvolvido, para o trabalho dos Consegues. Acho que com isso a gente dá alguma coisa, alguma celeridade. E, para concluir, eu acho que a gente poderia... eu sei que são figuras diferentes, mas associar um outro movimento que vem sendo feito pelos Consegues, que é a questão, pelo Consegue, pela polícia Militar, da vizinhança solidária. Porque, no fundo, é isso que está em questão. Quer dizer, quando se busca o apoio de uma empresa ou de um vigia, está se buscando mais segurança, uma vez que é impossível para os órgãos públicos estarem em todos os lugares, né? Os órgãos públicos dão apoio, fazem as investigações ou repressão quando necessário. Então, eu acho que a gente daria mais opções para o cidadão buscar condições de melhorar a sua segurança. E aonde a vizinhança solidária tem sido implantada, inclusive também, né, para citar o Taquaral que tem sido feito, mas outros Consegues também estão lançando mão desse mecanismo, tem se verificado um bom resultado. Até porque eu acho que a melhor segurança é quando a própria comunidade zela por si, né? Eu acho que esse é um espírito, porque também fica muito assim, não, segurança é problema só do governo federal, governo estadual, municipal, quando dependendo do caso. Claro que tem os órgãos de segurança, tem um papel e precisamos deles, né? Mas nós temos que procurar criar as condições para melhorar toda a condição de segurança de uma rua, de um bairro. E obviamente, até porque eu falo isso, porque nem todos os lugares nós vamos ter, a pessoa tem condições do dispêndio que isso tem, né? Então nós também temos que imaginar essas opções para locais onde tem um custo, né, para manter esse serviço. Então acho que, como sugestão, então, para enfrentar o problema, essa parte não é necessariamente para resolver esse problema, mas para dar mais ferramentas. Isso já foi debatido aqui nessa casa, mas eu acho que quanto mais a gente implementar isso, mais, e nada impede que seja conjunto, né? Que você pode ter uma vizinhança solidária organizada
juntamente com o vigia de rua, se eles tiverem condições de manter, mas onde não tiver a sua vigilância, onde acha que não é necessário ou que não tem a segurança necessária de contratar, eles mesmos o façam através da vizinhança solidária. Eu acho que eu gosto da vizinhança solidária não só pelo que ela traz de possibilidade de garantir melhor segurança, mas pelo espírito colaborativo, que nós temos que disseminar isso na nossa sociedade, que é as pessoas se ajudarem fraternalmente, uns olhando pelos outros, né? E nos bairros que isso já existe, mesmo que de forma desorganizada, não institucionalizada, mas por uma amizade de vizinhança, a gente percebe que eles têm um sentimento, uma condição de segurança melhor. Então, acho que é isso que nós devemos cada vez mais divulgar e reforçar no nosso município. Mas seriam situações que aconteceriam juntamente e a gente poderia somar esses esforços para atingir esses objetivos, que é, no final ao cabo, garantir uma condição de segurança melhor para a nossa população, juntamente, é claro, com os órgãos públicos que já desempenham esse papel de forma bastante eficiente e dedicada. Presidente, muito obrigado pela atenção. Vereador André, eu que agradeço. Marcos, não? Doutor Marcelo tem a palavra. Doutor Marcelo, por favor. Eu penso que o principal problema para que seja implementada alguma ação efetiva para que os vigilantes exerçam a sua função seria a fiscalização. O Conseg Taquaral, ele trilhou um caminho que conseguiu, de certa maneira, fazer isso. Eu não duvido que esses 54, que a grande maioria sejam dessa localidade. Então, eu acho que o convencimento deles para se registrarem e depois para que façam o curso, eu acho que é até uma propaganda positiva para eles mesmos, até o psicotécnico também, apesar de envolver gastos. Eu, desde já, também me coloco à disposição aqui para orientações nos moldes que o capitão da Polícia Militar falou, para que seja implementada pelo menos noções de vigilância, de polícia judiciária. A PM, da mesma maneira, já colocou aqui quanto à parte de policiamento ostensivo. Então, eu acho que o caminho trilhado pelo Conseg Taquaral poderia ser seguido pelos demais Consegs para tentar convencer, localizar e poder fazer com que a lei seja efetivamente cumprida ou que melhore a qualidade do cidadão e que a vigilância solidária seja também implementada, que eu vejo com bons olhos essa iniciativa. Agora que eu vi aqui, é o senador do meu partido. Eu gostaria só de fazer mais um comentário em relação ao que o vereador André Von Zuben colocou, porque quando nós, da região do Taquaral, tivemos toda essa mobilização com relação a esse segmento, e uma vez que também o Vizinhança Solidária começou aqui em Campinas, na nossa região, apesar que hoje é uma realidade em vários consegues de Campinas com resultado, e isso é fundamental. Nós temos hoje na região do Taquaral núcleos até de 10 mil pessoas e com vizinhança solidária. E naquela ocasião, nós estávamos iniciando também o Vizinhança Solidária. E alguns núcleos de vizinhança solidária acabaram por, nessa seleção natural dos vigia de rua, eles acabaram se organizando também para ter um maior controle sobre esse serviço prestado dos vigilantes. E a partir daí o resultado também foi positivo, porque eles estabeleceram, a partir daquele momento, qual o turno de trabalho desse pessoal, que antes não tinha definido, não é? Eles acabaram definindo esse turno de trabalho para ter uma garantia da presença desse pessoal 24 horas por dia. Discutiram também com esse pessoal algumas formas de contato imediato, até para, se fosse o caso, acionar as polícias, né? E naquele momento nós tivemos alguns núcleos da nossa região, aonde ficou colocada uma sirene para ser acionada
num caso de necessidade, e mesmo com os próprios vigias, um tipo de buzina, de comunicação, na medida em que eles percebiam a presença de algum elemento estranho naquele espaço definido para uma atuação deles, e isso foi melhorando muito a sensação de segurança, né? Então, no aspecto do que o vereador André Von Zuben colocou, essa é uma realidade também que nós vivemos em função daquilo que a gente acabou implementando na nossa região. E eu quero dar um testemunho aqui hoje do Vizinhança Solidária como um instrumento também altamente positivo, porque nós temos há muitos anos dito que não dá mais para você pensar em segurança pública sem o envolvimento da população como um todo. Porque não dá para a gente imaginar que a polícia militar tenha condição de colocar um policial militar em cada esquina. Não dá, né? Nós temos dificuldades imensas, o município cresce, o desenvolvimento econômico vem, mas junto com ele vem uma série de outros problemas. Porque Campinas hoje é uma cidade de uma renda per capita alta e a criminalidade vem junto com isso também. Então nós devemos ter consciência hoje dessa realidade. Quando nós começamos as primeiras reuniões do Vizinhança Solidária, nós deparamos com situações que nós jamais poderíamos imaginar. Que vizinhos de porta há mais de 14 anos, mal um bom dia ou boa tarde, mal, tivemos realidades as mais diversas. Então, como é que você pode estar convivendo num determinado local se você não tem nem uma convivência mais estreita com o teu vizinho, né? Então, numa situação de dificuldade, como é que você faz num contato como esse? Então, isso melhorou muito na nossa região, melhorou. E eu sei que outros consegues que implantaram também estão colhendo resultados positivos. Então, isso tem que ser realmente divulgado para um interesse maior. Nós pagamos ainda um preço de, muitas vezes, ter uma dificuldade de comunicação para que a gente possa colher maiores resultados. E eu sei que os consegues, apesar de todas as dificuldades que a gente tem, não é, tem feito esse trabalho. E o que motiva mais é essa expectativa que a gente está tendo do governo do Estado, voltar os olhos de uma forma mais abrangente para os consegues. Isso precisa, para que a gente possa, então, com um respaldo maior, ter condição de desenvolver um trabalho em prol da sociedade, fazendo a inclusão dela justamente para colher os resultados que é para ela mesma, não é? Eu acho que hoje, da forma que a gente está atuando e a gente analisa os índices de criminalidade da nossa região, se a gente for analisar Campinas hoje em relação mesmo o estado de São Paulo, o restante do estado de São Paulo, em algumas regiões com uma população semelhante a Campinas, nós temos realmente um índice abaixo da realidade de muitas outras regiões metropolitanas, né? E a gente sabe do trabalho eficiente da Polícia Militar, da Polícia Civil e da própria Guarda Municipal, apesar de todas as dificuldades, que nós sabemos que tem dificuldades, né? Quando nós levamos com a Comissão de Segurança da Câmara ao secretário estadual de Segurança, no ano passado, algumas reivindicações para Campinas, né? A gente dizia naquela ocasião, e foi feito isso através de um documento, que nós não precisávamos relacionar ali um número muito grande de pedidos, até porque seria impossível cumprir. Mas naquilo que nós colocamos, que era se resumia em 6 pedidos que a gente tinha feito, a gente tinha certeza que, sendo atendido naqueles pontos, melhoraria bastante. Então, nesse contato que a comissão teve agora com o secretário, eu penso que é um caminho também para a gente dar ênfase a isso aí. E alguns resultados vieram, porque nós tivemos aí a compactação de veículos, onde a Polícia Civil, tanto o delegado de Inter, o Dr. Kleber, como o Dr. Neto, também da seccional, ele dizia o seguinte: olha, vocês estão convidados a participar desse momento,
porque isso é uma luta que é da sociedade, né? Para poder a gente ter também uma expectativa de um trabalho mais, até mais eficiente do que já presta a Polícia Militar, porque muitas vezes as guarnições da Polícia Militar ficam retidas, não é? Com veículos que são apreendidos porque não tem espaço nos pátios para serem colocados. Nós temos aí um outro resultado positivo, porque temos informação também da Polícia Civil de que nós temos aí licitações sendo feitas para novos pátios. Então isso, se vier também, ajuda bastante, porque nós temos uma realidade hoje de muitos veículos também ainda nos distritos policiais, sem a mínima condição de estarem lá, e a gente espera, portanto, que venha. Mas são iniciativas, né, que nós colocamos no papel e que tivemos a oportunidade de entregar em mãos à Secretaria de Segurança, que se for posto em prática, nós vamos ter resultado. Então eu acho que a gente tem que começar enquanto sociedade, e quando eu digo enquanto sociedade, a gente tem que pensar o seguinte, a gente tem que trabalhar em conjunto. Hoje a gente tem que pensar que nós temos uma comissão de segurança da Câmara, nós temos um Conselho Municipal de Segurança, nós temos os Conselhos Comunitários de Segurança, nós temos a Polícia Civil, Polícia Militar, a Guarda Municipal, todos, Secretaria Municipal de Segurança, todos têm que estar fazendo um trabalho conjunto. O objetivo nosso é um só. Então não adianta a gente pensar que individualmente a gente vai ter um resultado à altura daquilo que a gente gostaria. Não, nós temos que envolver a todos, todos têm que estar envolvidos nesse processo, não é? Para que a gente possa ter para a população um resultado melhor. Então, às vezes a gente vê o seguinte, fizemos por muito tempo uma ação muito isolada dos CONSEGs, uma ação muito isolada do Conselho Municipal de Segurança, né? E às vezes até uma presença de membros efetivos nas nossas reuniões, não da forma que a própria lei determina e nem da forma que nós gostaríamos. Mas hoje não. Hoje nós temos aí uma garantia dos comandos das polícias de uma presença mais efetiva dos membros natos nas nossas reuniões, que é fundamental. Mas hoje nós temos também a presença do representante da Secretaria Municipal de Segurança nas nossas reuniões e que a gente pode afirmar que essa presença tem sido positiva, porque muitos entraves, às vezes, e que são de medidas da prevenção primária, está muitas vezes numa decisão a ser tomada no nível da administração municipal. Então, essa presença, não é? Como nós temos aqui o Celinho hoje, participa de algumas reuniões do CONSEG, temos outro representante que é o Marcelo também em outras reuniões. Mas nós deparamos com situações as mais diversas, né? E que nós acabamos, através desse encaminhamento, tendo um resultado. Mas nós temos também algumas outras realidades que nós precisamos lutar junto para que a gente consiga também melhorar um pouco essa sensação de segurança da população como um todo, porque nós ainda foi criada recentemente também pela Câmara Municipal uma lei que foi sancionada pelo prefeito, chamada Lei do Pancadão, que começou a ter uma atuação mais efetiva agora, mas os resultados já estão aí. Era um problema grave nos CONSEG? É um problema grave, até porque a gente dizia na ocasião da discussão dessa lei aqui na Câmara, a gente diz o seguinte, olha, se não tiver vontade política, é mais uma lei. E o prefeito não, o prefeito deu todo o respaldo para que isso aconteça de fato. Nós sabemos da limitação da polícia, da Guarda Municipal hoje, ainda em termos de efetivo, né? Mas a gente sabe que as ações estão sendo feitas e a gente já percebe o resultado disso aí. Mas nós temos outras situações, nós temos às vezes concentrações em determinados locais que é uma permissão municipal, que não se justificaria até por ser uma permissão municipal, ter uma concentração com som altíssimo, com situações que nós deparamos na realidade dos CONSEGs, aonde a droga rola solta naquele local, o CONSEG às vezes pede uma atuação e a Polícia Civil já fez algumas investidas em alguns locais com atuação que a gente parabeniza. Tivemos a atuação também da Polícia Militar,
Mas o que acontece? Acaba se deslocando todo um efetivo da Polícia Militar, da Guarda Municipal, da própria INDEC, para determinados locais, por ser uma permissão municipal, poderia ser resolvido de forma simples. Porque qual é o objetivo de um ato administrativo, às vezes, de uma autarquia responsável pelo solo público? É a coletividade. Então não adianta dizer o cara está pagando, mas está trazendo problema para toda uma gama da população e além do que? Está envolvendo uma série de forças policiais concentradas num determinado local que não haveria necessidade, poderia estar fazendo um trabalho ostensivo, preventivo, de maior resultado. Nós temos situações também, senhores vereadores, de situações que é de conhecimento dos senhores também, de boates, e muitas vezes qual é o caminho que nós acabamos tomando através dos consegues? É o Ministério Público. E nós sabemos que o Ministério Público, às vezes até por uma questão legal, não é tão rápido. Mas tivemos agora, na última reunião do Conseg, numa situação concreta, depois de 2 anos, né, tivemos uma posição da Secretaria de Urbanismo no sentido de dizer o seguinte: olha, nós estamos tomando a medida, até porque aquilo que foi exigido não foi cumprido, da gente lacrar, entendeu? Então, eu quero dizer assim, que a gente tem aí todo um trabalho a ser feito, e esse trabalho tem que ser feito em conjunto, e a gente, para colher resultado, tem que estar fazendo, imaginar que se estamos todos juntos, a possibilidade de um resultado maior virá. Muito obrigado. Bom, Marcos, eu que agradeço. A comissão agradece a presença de todos. Eu gostaria de deliberar, encaminhar uma agenda, vereador André, da comissão em paralelo sobre esse assunto, para que a gente possa discutir esse assunto fora das reuniões ordinárias da comissão, né, uma reunião mais fechada, e a gente discutir, por exemplo, essa proposta de projeto de lei e encaminhar isso ao executivo. Mas acho que a gente tem que fazer isso de uma forma organizada e todos nós juntos. E aí eu pergunto a todos os representantes se a gente pode contar com um representante de cada segmento para a gente poder criar essa agenda. Então, né, Selim? Então acho que a comissão vem cumprindo esse papel de trazer as discussões para casa, mas também não podemos parar aqui, né Marcos? Então, vamos criar essa agenda, André, e avisar a todos os senhores para que a gente possa seguir com esse assunto. Por favor, vereador. Não, por favor. Orientar os consegues para que eles façam esse cadastro na Polícia Civil, porque eu acho que com isso os que já estão operando podem começar a gente criar esse banco de dados. O vereador lembra muito bem o que o Dr. Marcelo já falou, de os consegues, né, que já possam encaminhar esses vigias que tem perto de si para fazer esse cadastro à Polícia Civil e a gente já tornar isso, né, um pouco com mais informações, não é isso, Marcos? Bom, nesse sentido, eu pergunto aos senhores se alguém tem mais alguma informação, algum questionário. Passo a palavra para o vereador André. Na verdade, é só lembrar um dos assuntos que nós tratamos lá com o secretário de Segurança Pública, doutor Alexandre, falando aí mais especificamente para o nosso amigo Ceará. Marcos, dessa vez nós voltamos lá, né, daquela vez que você inclusive esteve conosco, na época era o doutor Grela que lá estava, foi falar dessa questão da compactação que estava sendo feita em São Paulo e não tinha vindo para Campinas, ele se comprometeu a fazer e de fato fez, né? Então dessa vez nós fomos lá, estava na nossa reivindicação, continuar fazendo. Colocamos lá, falei, está dando certo, nós precisamos que continue, não fique assim, espera só um outro, porque sem fim, né? Então, já tem um monte, nós temos que ir limpando a área, né? Então, nós levamos, só para te falar, que nós levamos essa reivindicação, estava lá escrito no nosso reivindicação, que ele, aí, já foi feito, então que se mantenha, que se faça com uma frequência bastante ágil, né? A gente sabe que depende da autorização da justiça para poder liberar os carros, mas assim como foi da outra vez, eu acho que é possível a gente estar permanentemente, sei lá, a cada ano, 2 vezes por ano, à medida, limpando os pátios para poder garantir isso. Então, só para te dar essa satisfação que isso também foi levado. E também, aí para o doutor Marcelo, o principal tema nosso lá foi a questão da seccional, da segunda seccional. Nós cobramos ele que, assim, já que tem a seccional, tem que dar estrutura para a seccional. Tanto do ponto de vista físico ali, né, das limitações que aquele
imóvel tem, quanto do ponto de vista de poder instalar as delegacias especializadas, né? E também dar condição de operar, do senhor poder tocar aquilo lá com mais gente. Então nós falamos claramente, era uma reivindicação, aliás, quando nós fomos da outra vez, fazia parte das reivindicações também a segunda seccional. Era uma das Ela não era ainda existente. Era uma promessa, mas não tinha se concretizado. Aí veio a segunda seccional. Agora nós queremos que ela funcione na sua integralidade, né? Porque sem as delegacias especializadas vai continuar usando as delegacias da primeira, quer dizer, acaba... então, só para o senhor saber também, doutor Marcelo, que essa foi, né, Tico, uma das coisas... E aí, exatamente. Aí eu queria aproveitar também e falar um pouco sobre isso. O doutor Alexandre, ele disse que ele está fazendo um levantamento de todas as cidades do estado para poder... Porque nós reclamamos, nós falamos, olha, a gente tem informação de cidades que têm um número de policial percentualmente maior do que Campinas. E ele até mostrou uma planilha para a gente que a gente pôde verificar. Então, tem cidades que você tem um policial militar para cada 400, outros você tem um para 1.000, outro um para 300. Mas o que ele vai fazer? Ele vai cruzar essas informações também com o número de ocorrência. Porque ele falou, às vezes tem uma cidade que tem um policial para 1.000, mas é uma cidade pequena, que não tem muita ocorrência, então não está ruim, muito embora haja uma relação menor entre o número de policial e o número de habitantes. Mas naquelas onde você tem uma relação já complicada e tem um número de ocorrências grande, ele tentar reestruturar, através do efetivo existente, mas também dos que estão sendo feitos concursos, direcionar para essas cidades que tecnicamente, inclusive, são mensuráveis, né? Quer dizer, não é, vou para cá, por quê para lá? Não, ele mostrou as planilhas para a gente, ele está terminando esse levantamento. Ele, inclusive, falou que vai ter uma reunião aqui na região, né? Aqui da região metropolitana de segurança, que ele vai estar vindo falar um pouco sobre isso. Estou só adiantando que ele já nos posicionou, mas para vocês saberem que nós cobramos tanto aumentar o número de efetivo, tanto da civil quanto da militar, quanto de efetivo funcionamento da segunda seccional. Então, e pode ter certeza que nós vamos continuar cobrando ele disso. Então, até para complementar o que o presidente aqui já falou, das nossas reivindicações, acho que esse é um papel importante que nós temos aqui de estar cobrando das autoridades que dê mais condições para a nossa polícia aqui fazer o enfrentamento da criminalidade. E pelo menos ele se mostrou disposto a analisar o nosso caso dentro dessa linha que ele está traçando de estratégia para poder atender aqui as nossas reivindicações. Algumas, como o presidente Chico já falou, ele já se comprometeu a atender de pronto. Então estamos agora com essa expectativa e podem contar conosco que nós vamos estar continuando nessa cobrança, né, Tico? Era isso só para complementar a fala do Marcos Ceará. Obrigado. Com certeza, vereador. Quero cumprimentar todos os consegues presentes, faço isso na pessoa da Margarida, uma lutadora incansável lá do Consegue Sul. Agradecer a presença, agradecer do Von Zuben, né? Eu falo que lá no Von Zuben todo mundo é parente do André Von Zuben aqui, né? E agradecer a presença, a audiência, que todos os que nos assistem pela TV Câmara, pela canal 4 da NET, 61.3 UHF Digital. Às 15h23 encerro essa presente reunião. Obrigado. Nesse momento se encerra a transmissão da reunião da Comissão de Assuntos de Segurança Pública, presidida e conduzida pelo vereador Tico Costa. Vereador, regulamentar a profissão do vigilante de rua se faz necessário, é urgente. Mas a vizinhança solidária é uma saída no momento? Com certeza a vizinhança solidária, é claro que a gente vai trabalhar após essa reunião para a regulamentação de uma lei municipal que possa atender essa expectativa dos vigias de rua e das pessoas que usam esse serviço, mas a vizinhança solidária tem se mostrado muito eficiente nesse sentido. Os consegues que já conseguiram fazer funcionar a vizinhança solidária já colheram resultados muito importantes. Então a comissão acredita que todos os consegues fazendo isso, é claro que já vai haver uma diminuição no número de crimes, mas não deixando de lado essa outra discussão, que é a discussão de uma regulamentação municipal para esse segmento.